Quando a gente pensa em Idade Média, o que vem na cabeça? Geralmente, cavaleiros, castelos, umas batalhas épicas, né? Mas olha, essa época tinha também um lado artístico super vibrante, surpreendente mesmo, cheio de teatro, de comédia, de dança. É sobre essa parte menos conhecida da vida medieval que a gente vai conversar hoje. Fica a pergunta, para além da guerra e da nobreza, como é que o pessoal se divertia naquela época? A resposta, olha, revela um mundo de criatividade que simplesmente explodia, tanto dentro quanto fora dos muros da igreja. Isso acabou criando uma cultura de performance riquíssima e muito diversa. Então, para começar, a gente precisa entender uma coisa fundamental. A performance medieval acontecia basicamente em dois mundos que corriam em paralelo. Um era o sagrado, que ficava lá dentro da igreja. O outro era o profano, que tomava conta das ruas, das praças. E essa divisão era muito clara, sabe? De um lado, dentro das igrejas, o teatro tinha uma missão bem séria. Era para ensinar, era religioso e sempre com o controle total da instituição. Do outro lado, lá nas praças, a arte era do povo e para o povo. Era irreverente, cômica e muitas vezes uma bela alfinetada no poder. O teatro religioso era uma baita ferramenta. Pensa bem, a maioria da população não sabia ler. Então como é que a igreja ensinava as histórias da Bíblia? Com peças. Gêneros como os mistérios, que, gente, podiam durar dias inteiros, e as moralidades, eram vitais para a educação religiosa do povão. Agora, a coisa mudava completamente de figura no teatro profano. Ali era diversão pura e crítica social na veia. A farsa, por exemplo, mostrava o dia a dia das pessoas com muito, mas muito humor. O burlesco pegava as normas da sociedade e ridicularizava tudo. E o mimo contava histórias só com o corpo. Era, sem dúvida, o teatro do riso e da liberdade. E uma das invenções mais geniais dessa época foram os palcos simultâneos. Imagina só a cena, vários palcos, um do lado do outro, com coisas acontecendo ao mesmo tempo. O público podia acompanhar diferentes partes da história de uma vez só. Era uma forma de contar histórias que estava muito, muito à frente do seu tempo. E já que a gente falou em liberdade, vamos focar agora numa das figuras mais emblemáticas desse teatro profano, o famoso bobo da corte, ou bufão. Ah, o bufão! Ele era muito mais do que um simples palhaço. Com aquele humor físico, as caretas, ele era uma peça-chave do entretenimento popular. Mas o papel dele ia bem além de só fazer as pessoas rirem. É aqui que está o pulo do gato. Justamente por ser visto como um tolo, um cara meio à margem da sociedade, o bobo da corte tinha uma licença especial. Ele podia criticar reis, nobres, a própria igreja, tudo através de piadas. O humor era a arma dele para dizer umas verdades que ninguém mais tinha coragem de falar em voz alta. Bom, saindo um pouco do teatro, vamos pular para a dança. Porque, olha, essa arte também vivia uma tensão bem parecida entre o que era do povo e o que era da elite. No começo, a igreja não gostava muito da ideia de dança, não. O movimento do corpo era visto como algo meio inadequado, até pecaminoso. Essa proibição toda acabou empurrando a dança para fora das igrejas, e foi aí que ela floresceu de verdade, no mundo secular, nas festas e celebrações do povo. A jornada da dança nessa época é fascinante. Tudo começou com danças bem espontâneas lá no campo, tipo a Carole. Aí a nobreza viu aquilo, gostou e resolveu adaptar. Eles pegaram aqueles movimentos livres e refinaram tudo. Colocaram regras, posturas rígidas, movimentos controlados. E foi assim que a dança folclórica, aos poucos, virou a dança de salão que a gente conhece. As diferenças eram gritantes. A dança do povo era livre, cheia de energia, uma festa da comunidade. Já a dança de salão era toda contida, estruturada. Era um jeito da nobreza mostrar o seu status, o seu refinamento. No fim das contas, a dança acabou virando um baita espelho da hierarquia social daquele tempo. E sabe o que é mais incrível? Essas tradições todas não morreram lá na Idade Média. De jeito nenhum. Elas só se transformaram e continuam bem vivas, aqui, ao nosso redor. Vamos pensar de novo no bobo da corte. Aquele cara que tinha a licença de tolo para poder criticar o poder usando humor. E hoje, quem é que faz esse papel? É o comediante de stand-up, claro. A função social é praticamente a mesma, usar o riso para questionar a autoridade, para expor aquelas verdades que são bem convenientes para a nossa sociedade. E aquele teatro de rua super vibrante que tomava conta das praças medievais e levava a arte direto para o povão? Pois é, essa tradição de ocupar o espaço público continua com tudo. A gente vê o espírito dela nos artistas de rua, que transformam as calçadas em palcos, e até naqueles flash mobs que aparecem do nada e surpreendem a gente.
Para fechar, vamos lembrar da Carole, aquela dança coletiva, bem comunitária, que era a cara dos camponeses. O espírito de celebração dela continua vivíssimo nos festivais folclóricos de hoje, que usam a dança para manter viva a identidade cultural e para fortalecer os laços de uma comunidade. Tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A Idade Média está muito mais presente na nossa cultura do que a gente costuma imaginar. Então a pergunta que fica no ar é: que outras tradições do nosso dia a dia, do nosso entretenimento, podem ter raízes bem profundas, escondidas lá nessa época tão fascinante? Fica aí pra gente pensar.